Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. João capítulo 6, versículo 63. Jesus disse o seguinte: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Amém, igreja? Eu vou ler outra vez. Jesus disse assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Amém? Agora, eu leio mais uma vez e quero que cada pessoa que está aqui na Paz e Vida de Niterói repita em seguida. Vamos lá. O Espírito. Que beleza. Mas acho que dá para ficar um pouquinho mais forte. Vamos lá. O Espírito. Parabéns, que ótimo. Estou gostando de ver esse povo de Niterói, hein? Vamos lá. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Amém? Você crê na palavra de Deus? Crê nisso que Jesus disse? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que Niterói e região já fez chegar no céu. Tem que ser a melhor salva de palmas, igreja. Quer ver essas palmas melhorarem? Abra tua boca e diga glória a Deus. Viu só? Vai, glorifica, vai para tua conta. Vai aplaudindo e vai dando glória. Você que está ouvindo em casa, pela rádio ou em trânsito, dá glória a Deus também. Todos que estão ouvindo pela rádio, vamos glorificar esse Deus juntamente conosco. Isso, dá glória, glória, glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, não apenas o povo aqui da Paz e Vida de Niterói, Rio de Janeiro, está te aplaudindo, te glorificando, mas todo o Brasil agora. Ah, Pai, abre o céu para receber este louvor. Sim, ó Deus, recebe cada glória que está sendo mandada ao céu. E cada pessoa que te glorifica, abençoe poderosamente. Onde estiver uma pessoa te dando glórias, derrame a tua bênção agora. Pai bendito, este povo que aqui veio e o povo que ligou o rádio, não quer ouvir o homem. Este povo quer ouvir o Senhor falar. Eles querem ouvir a tua palavra. Então vem agora com teu Espírito e tome o lugar do pregador. Tome a boca do pregador. O pregador não precisa aparecer. O Senhor apareça agora. O Senhor fale agora. Remova todo obstáculo, tudo que se opõe à pregação da tua palavra, tira agora e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Eu estou sentindo dentro de mim um mover do Espírito no meu ventre assim. Enquanto você aplaudia e glorificava, isto foi aumentando, estou sentindo isso ainda. E eu sei que muita gente está sentindo isso. Quem está sentindo? Pastor, estou sentindo uma coisa tão boa. É mesmo? Faz assim com a mão quem está sentindo. É porque hoje você vai transbordar do Espírito Santo de Deus. Hoje o Espírito de Deus vai jorrar através de você. Então, pela certeza que nós temos disso, vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Vamos glorificar mais. Isso, vamos dar glórias.
Isso, vamos sentir mais o rio de água viva saltando dentro de nós. Oh, glória! Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. Eu sempre digo para as pessoas que vão ficar de pé, para não reclamarem, nem ficarem aborrecidas, porque a igreja aqui é muito grande, mas você vê, tem muita gente de pé ainda. Então se console comigo. Eu nunca sento. Fico sempre de pé. E é uma bênção ficar de pé aqui também. Amém? Quero que você abra o seu coração para ouvir esta palavra. O Senhor Jesus já tinha pregado muito para estas pessoas e elas não acreditavam. E ele agora disse que aquilo que ele falava, as palavras que ele dizia, tinham este mistério de serem espírito e vida. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Imagine uma palavra espiritual. Imagine uma palavra que produz vida. E Jesus Cristo, ao dizer isto, percebeu que naquela época as pessoas estavam muito preocupadas com o próprio corpo, com o sustento da própria carne, e se esqueciam do sustento do Espírito. E Jesus Cristo, em outra ocasião, já tinha dito, nem só de pão o homem viverá, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aquelas pessoas que estavam em volta de Jesus só queriam o pão. E Jesus Cristo, percebendo que aquela geração estava demasiadamente preocupada só com o físico, ele ressaltou que o verdadeiro alimento eram as palavras que ele dizia. Palavras que eram espírito e vida. Hoje em dia, nós também estamos vivendo uma geração extremamente preocupada com o físico, com o corpo. Se as pessoas dedicassem para a palavra de Deus, que é espírito e vida, o mesmo tempo de exercício que elas dedicam diariamente para academia, preparo físico, caminhadas, marchas, etc., então as pessoas seriam muito mais felizes e muito mais abençoadas. Porque a pessoa, ela tem um horário religioso com a academia, com a caminhada de manhã, ou com a caminhada no fim do dia. Ela tem um horário religioso com o culto do corpo, e ela não dá a mesma atenção para a palavra de Deus e para a busca do Espírito de Deus. Por isso que Jesus Cristo falou isto, ó. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As pessoas que estão fazendo muitos exercícios físicos para ficarem com o corpo bem conservado, essas pessoas, elas estão querendo se conservar. Elas querem se manter. Elas querem se perpetuar. Mas Jesus Cristo disse que para nada se aproveita isso. E a pessoa, além de fazer os exercícios hoje em dia, de cuidar tanto do corpo, de prestar esse culto ao físico, se ela percebe que está enrugando, que o cabelo está caindo, se ela percebe que o corpo está despencando, ela já começa a economizar dinheiro para fazer uma lipoaspiração, fazer uma prótese, fazer implante de cabelo. É verdade ou não é? E a pessoa, muitas e muitas vezes, chega a vender carro, chega a gastar o dinheiro da poupança, o dinheiro que a pessoa estava juntando para uma ocasião importante, por causa do culto do corpo, que ela acha que é tão assim fundamental, pela necessidade de se preservar, ela gasta aquelas economias, ela gasta aquele dinheiro, e nem sempre com bom resultado. Às vezes tem um bom resultado, mas mesmo a pessoa tendo um bom resultado fisicamente, Jesus disse que a carne para nada se aproveita. Deixa a pessoa fazer 60, 70, 80. Eu vi uma artista na televisão dando uma entrevista e eu pus a mão assim na minha cabeça e fiquei admirado. Mas aquela mulher foi tão linda, foi tão linda, tão linda, tão linda. E hoje a gente olha para ela, chega a dar até um pouco de pena, de compaixão,
Porque realmente o corpo não segurou e nem preservou aquilo que ela julgou importante. Por isso que Jesus afirmou que nós temos que dar importância para a palavra de Deus, porque a palavra é espírito e vida, e a carne para nada aproveita. E mesmo que a pessoa tenha um bom resultado, exercitando bastante fisicamente, fazendo plásticas, etc., um dia ela vai ver que tudo foi em vão. Por quê? Porque essas coisas são temporárias e tudo que diz respeito à palavra e ao espírito são coisas eternas. Sobre a palavra, Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E estas palavras que ele diz são espírito e vida. Quer dizer, vida eterna e espírito, porque o Espírito de Deus é eterno. É mais fácil esse planeta se desmanchar e desaparecer do que a palavra cair por terra. Porque a palavra é eterna. Esse planeta não é eterno. Esse planeta, de maneira nenhuma, será eterno. E Jesus Cristo afirmou, então, que é melhor cuidar do espírito, através da palavra, do que se preocupar só com o físico. Um homem, não era muito velho não, era moço ainda, moço. Mas ele era muito complexado, extremamente complexado. O nome dele era Jacó. E ele era membro de uma igreja cristã. Mas ele tinha muito complexos, porque ele era feio demais, muito feio. E ele amava uma moça da igreja, mas devido à sua feiura, aquela moça fugia dele. Toda vez que ele tentava se aproximar, ela fugia dele. E ele estava na igreja, ele queria conquistar aquela moça de qualquer maneira. Ele pedia oração para o pastor. E o pastor ficava até com pena. Puxa, mas feio do jeito que o Jacó é, não vai dar. Aquela moça é muito linda. E o Jacó tinha aquela fé, coitado, de que um dia ele ia conquistar aquela moça. Ele pedia para Deus: ah, meu Deus, me dá aquela jovem, eu amo tanto. Ah, meu Deus, faz eu parecer bonito para ela, mas não tinha jeito. Ela olhava para ele e achava muito feio, evitava, desprezava. Um dia esse moço pegou todo o dinheiro que ele tinha, vendeu até a bicicleta. Catou todas as moedas e foi fazer uma plástica geral. Ele tinha os olhos tortos, não é? Um mais para cima do que o outro. O cirurgião plástico endireitou, botou na mesma direção. Ele tinha um nariz enorme que parecia de águia. O cirurgião fez um nariz grego, bonitinho, sabe? Arrumou todo o rosto dele, que era cheio de marcas de espinhas que ele tinha tido na adolescência. Deu uma lisada geral na pele dele. E ele tinha uma perna mais curta do que a outra. Fez enxerto, sabe? Não mancava mais. Ficou uma maravilha. Ficou um homem bonito, bonito, bonito. E ele apareceu na igreja como se fosse visita. E aquela moça que ele amava, quando o viu, não reconheceu. E ele se aproximou dela e ela ficou totalmente apaixonada, quis casar com ele. Ele marcou o casamento com o pastor. Chegou o dia do casamento, ele bonitão, bonito, era outro homem, muito bonito. Antes ele era meio careca assim, implantou cabelos. Ele estava muito bonito, era outro homem. Chega no casamento, todo feliz, casa com a mulher dos seus sonhos. Aí ele pega o carro do pai para ir passar a lua de mel, porque até o carro dele ele tinha vendido para fazer plástica. E ele está com a noiva, dirigindo o carro, indo para a lua de mel, a noite de núpcias, todo feliz. Quando ele faz a curva, vem uma jamanta, um caminhão em sentido contrário e pá! O Jacó foi parar lá no paraíso. E ele chegou lá no paraíso, ele estava revoltado. Ele falava: Deus, meu Deus, isso não se faz. A vida inteira eu fui uma pessoa feia, desprezada.
Eu amava aquela mulher. Fiz de tudo para conquistá-la. Consegui me casar. Quando eu estou indo para a lua de mel, quando eu ia poder pelo menos viver aquele amor, uma vezinha só que fosse, eu estava todo contente. O Senhor deixa acontecer isso comigo, vem aquele caminhão na contramão e me bate, e eu morro, e venho parar aqui no paraíso. Aí Deus olhou para ele, pôs a mão assim no ombro dele e falou: Jacó, é você? Não tinha nem te reconhecido. Tudo que você fizer na carne é em vão. Tudo que você fizer pensando na carne é infrutífero. Por quê? Porque Jesus fez essa afirmação, ó. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, desde o princípio, o espírito e a palavra trabalharão unidos para gerar vida. Quando esse planeta era estéril e não tinha nenhuma criatura vivente, quando a terra era sem forma e vazia, você vai ler ali no livro de Gênesis que a terra no princípio era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí Deus disse: haja luz, e houve luz. Então o Espírito e a palavra começaram a trabalhar unidos para produzir vida. Por isso eu quero que você memorize isso que Jesus falou. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Porque você sempre vai ver a palavra e o espírito caminhando juntos, trabalhando juntos, unidos para produzir vida. Lá no primeiro capítulo de Gênesis, nas demais ordens que Deus vai dar, como por exemplo, haja expansão entre as águas de baixo e as águas de cima, quer dizer, surja o espaço. Quando Deus dá essas ordens, a palavra está agindo e o Espírito está operando. Espírito e palavra agindo para produzir vida. Aí Deus diz: apareça, haja uma separação entre as águas e surja a porção seca. Aí vem a terra seca. E o Espírito e a palavra trabalhando unidos para produzir vida. Aí Deus diz: produza a terra erva verde que dê semente, e árvore frutífera que dê fruto conforme a sua espécie. E novamente a palavra produza. E o Espírito agindo para produzir a vida na terra. E a produção começa. Aí Deus manda surgirem os luminares. Haja luminares no céu. A palavra haja e o Espírito criando os luminares do céu. Aí Deus diz: produzam as águas, criaturas viventes. E os rios, e os lagos, e os mares começam a produzir criaturas viventes numa ação conjunta da palavra, produza, e do Espírito de Deus, para produzir vida. A palavra e o Espírito unidos para gerar vida. Aí Deus diz, e a palavra vai: produza a terra agora todo tipo de criatura vivente. E as criaturas viventes começam a brotar da terra numa ação da palavra e do Espírito de Deus para gerar vida. Então, desde o princípio, o Espírito e a palavra agindo para produzir vida. Quando tudo já estava formado e a humanidade já tinha se multiplicado, e durante esses milhares de anos em que o ser humano está no planeta, Deus continuou agindo desta maneira. Olha só, Deus enviou o seu Espírito para usar a boca dos profetas que viveram pelos séculos, para que através da boca dos profetas a palavra fosse ouvida pelos seres humanos que estavam na terra, para que ouvindo se arrependessem e no arrependimento a vida fosse produzida. E nós vamos verificar que Deus vai continuar agindo assim até
para produzir a verdadeira vida. A verdadeira vida, você sabe que é Jesus Cristo. O evangelista João escreveu: nele está a vida, ele é a verdadeira vida. Então, até para gerar a verdadeira vida, o Espírito e a palavra vão trabalhar em conjunto para produzir o Filho de Deus no ventre de uma virgem. E em todos esses lugares que nós estamos aqui mencionando, estou passando rapidamente, nós vamos ver a ação da palavra. Seja para usar um profeta para produzir vida através da palavra e do Espírito, ou seja, para gerar a própria vida, a vida verdadeira que é Jesus, o Espírito, a palavra, vão agir conjuntamente. Vou dar só um exemplo na Escritura, para você compreender, porque Jesus disse: as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Vamos ver o profeta Ezequiel, no capítulo 2, no versículo 1. Profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Está escrito assim: e disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava, e disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Olha só, o Espírito de Deus, precisando da boca de um profeta, no caso Ezequiel, para falar com as pessoas que estavam espiritualmente mortas, para que, através da palavra, a vida fosse produzida naquelas pessoas, mas não uma palavra qualquer, a palavra do Espírito. Veja comigo aqui no capítulo 3 mesmo, no versículo 18. Nós vamos ler o seguinte, ó. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Quer dizer, eu coloco a palavra na tua boca, Ezequiel, e você tem que liberar esta palavra, porque ela é do meu Espírito, para que o ímpio ouça e viva. Se ele ouvir, ele viverá. Aí Deus diz assim também no versículo 19. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Olha só, nesse exemplo do profeta Ezequiel, a palavra, sendo ungida pelo Espírito e trabalhando com o Espírito, saindo pela boca de um homem de Deus, para produzir vida na pessoa. Jesus Cristo, a própria vida, não foi gerado de maneira diferente. Teve que ter a ação da palavra, teve que ter a ação do Espírito para produzir vida. Vamos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Vamos ler aqui o versículo 29. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus.
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então o Espírito, a palavra que Maria está ouvindo, e ainda, o Filho que vai nascer será chamado, a palavra será chamado Filho de Deus. Aí Jesus Cristo se tornou carne entre nós. Ele que disse que a carne para nada se aproveita, se tornou carne entre nós por ação do Espírito e por ação da palavra. Aí Jesus Cristo pessoalmente está dizendo: eu tenho um corpo para falar com vocês. Vocês precisam acreditar na palavra que eu estou dizendo. Vocês precisam crer na palavra. E as pessoas não queriam ouvir a palavra. As pessoas queriam o físico, o pão de cada dia, o milagre da multiplicação dos pães. E Jesus enfatizando: eu tenho esse corpo aqui para falar com vocês. O importante é a palavra. Este corpo eu vou dar pela vida de vocês. Este corpo eu vou aproveitar como sacrifício. Eu vou dar pela humanidade. E as pessoas não queriam ouvir a palavra do Senhor Jesus. Você sabe que ele vai ser rejeitado e que tudo isso vai acontecer. Mas olha só. Há um trecho bíblico que fala da intimidade, desta ligação misteriosa da palavra, que é espírito e que é vida. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, ainda que seja um profeta falando, um pregador ou uma pregadora, quando você está ouvindo a palavra de Deus, há um mistério acontecendo. Porque mesmo que a gente não compreenda esta palavra que é espiritual, ela tem o poder de penetrar até a divisão da alma e do espírito da pessoa. Nenhuma outra palavra consegue tocá-la desse jeito. Você pode ouvir um grande político discursando, pode até achar bom o discurso dele, mas aquela palavra não penetra até a divisão da alma e do espírito, porque a palavra do homem não é espírito e vida. Só a palavra de Deus é espírito e vida. Quando você está lendo essa escritura aqui, você está sentindo uma coisa boa com você. Por que você lê um outro livro qualquer e não sente a mesma emoção, a mesma intimidade que você sente quando lê a Escritura Sagrada? Pastor João Ribe, eu leio a Bíblia, eu sinto Deus falando comigo. Eu também sinto. Por que esse mistério? Porque as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Eu quero ler com você, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 17. A respeito desse mistério. Olha só. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Porquanto ele, Jesus, recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Pedro está se lembrando daquele dia da transfiguração no monte. Pedro está contando sobre aquela experiência, dizendo que realmente a palavra que Jesus Cristo diz é a palavra de Deus, é a palavra eterna. Versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Por que Pedro não está desprezando as palavras do profeta ou dos profetas que viveram antes dele e antes de nós?
porque ele sabe que aquela palavra é espírito e vida. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Quando você começa a ouvir a palavra, essa palavra misteriosa que é espírito e vida, ainda que o teu coração esteja em trevas, ele começa a ser iluminado. Uma luz começa a resplandecer dentro de você. Por que que você começa a amar esta palavra? Porque ela está alimentando a tua alma. Porque a tua alma que sente que precisa de algo eficaz e eterno, entende que encontrou a palavra e que aquela palavra que a alma está recebendo é a palavra de Deus e está fazendo bem no coração da pessoa. O coração da pessoa começa a arder. A palavra de Deus, ela tem essa capacidade de penetrar dentro do ser humano e ir tirando toda a escuridão, fazer uma luz misteriosa resplandecer, e a pessoa começa a se sentir bem com aquela palavra, porque a palavra é espiritual, é espírito e é vida. A pessoa que estava abatida, desanimada, com vontade de morrer, ela começa a ouvir a palavra, seja pelo rádio, seja pela televisão, seja através de um culto aqui na igreja, ou mesmo numa praça lá na rua, ou em qualquer lugar. Essa pessoa começa a sentir uma esperança de vida. Ela começa a acreditar nas coisas. Se ela estava com vontade de morrer, a partir do momento que ela começa a ouvir essa palavra poderosa, ela passa a querer a vida. Olha o que acontece. A pessoa que antes pensava em suicídio, ouvindo a palavra, esta palavra de Deus, ela sente desejo de viver, porque a palavra é espírito e vida. E é sobre isso que Pedro está dizendo. Vamos continuar fazendo essa leitura aqui. Eu parei no versículo 19 e vou ler o 20 agora. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pedro está testificando que este livro, esta Escritura, não é o artifício da inteligência humana, de escritores que resolveram com seu próprio talento humano escrever boas coisas para consolar alguém. Pedro está testificando, nada disso foi produzido pela vontade do homem. Por quê? Porque o homem é carne, e a carne para nada aproveita. Quantos escritores já ficaram esquecidos no passado? Agora veja o poder desta palavra misteriosa. Em nenhum momento Jesus Cristo disse aos seus discípulos: escrevam tudo o que eu falar, registrem tudo o que vai acontecer agora, anotem os detalhes, me contem quantas pessoas tem que estão ouvindo o Sermão da Montanha, não me percam nenhuma vírgula. Por que Jesus nunca pediu para qualquer discípulo escrever qualquer coisa? E por que ele mesmo não escreveu os evangelhos? Ele poderia no final do dia, na calma, ele poderia dizer com ele mesmo: para que não se perca nenhuma palavra e para que não deturpem a minha doutrina, eu vou registrar tudo o que eu ensinei hoje. Eu vou escrever de próprio punho, porque isso é muito importante para a humanidade e eu não quero que no futuro distorçam as minhas palavras. Jesus Cristo poderia ele mesmo ter escrito, mas ele não escreveu. Sabe por quê? Porque ele está seguro do que ele está dizendo. Ele não tem uma palavra qualquer. A palavra do Senhor Jesus não é igual à palavra dos homens, mas é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Esta palavra que criou os céus e a terra, que sustenta o universo e que produz vida e que leva o Espírito a falar dentro do coração humano. Jesus Cristo nunca se preocupou em escrever, porque ele estava confiante até nesta palavra que ele tinha dito: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Pedro está escrevendo aqui, homens inspirados pelo Espírito Santo. É lógico, homens escreveram este livro.
mas foram usados pelo Espírito de Deus. Do mesmo jeito que Deus usava a boca dos homens para falar, assim como Ele está usando a minha agora, Deus também usava a mão do homem para escrever. E ninguém escreveu aqui algo que pensasse, eu acho que é assim. Mas aquelas pessoas estavam sendo usadas pelo Espírito Santo. É por isso que quando você lê este livro, você sente algo bom e gostoso dentro de você. Você sente que há algo diferente neste livro. E mesmo quando você está na igreja, ouvindo este pregador ou qualquer outro pregador, ou qualquer outra pregadora, olha que mistério! Qualquer pessoa que abrir a boca para repetir esta palavra, vai liberar esse mistério do Espírito. A palavra vai e ela produz vida de verdade. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Igreja, ouvir esta palavra é fundamental se a pessoa quer ter vida. Não adianta procurar em filosofia, religião, sabedoria humana, filosofia, ciências. Não. A pessoa vai se frustrar. Está cheio de filósofo aí se drogando, se matando. Gente muito culta, com várias faculdades, PhD, pós-graduação. E estão pondo um fim à vida, estão chorando, estão infelizes. Por quê? Porque toda palavra do mundo para nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Olha, quando você ouve a palavra, o Espírito está agindo para produzir vida em conjunto com a palavra. Se você quer ter vida, vida de verdade, se você quer sentir que a tua vida vale a pena, você precisa da palavra inspirada pelo Espírito, que é a palavra de Deus. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Veja só o que disse a própria vida. Jesus é a vida. Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24. Está escrito assim. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, olha, preste atenção. Quem ouve a minha palavra, tem que ser a palavra dele. Não pode ser a palavra de Maomé, não pode ser a palavra de Buda, não pode ser a palavra de Confúcio, nem de Aristóteles, não pode ser a palavra de qualquer filósofo, ou de sábio, ou de qualquer escritor humano. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha a palavra gerando vida. Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ninguém mais tem esta palavra de vida. Um dia se escandalizaram com Jesus por causa do discurso que ele fez. Essas pessoas mesmo, com quem ele estava falando. As palavras que eu vos digo são espírito e vida, a carne para nada aproveita. Para essas mesmas pessoas Jesus disse, a minha carne é a comida que eu darei pela vida no mundo. E as pessoas se escandalizaram e disseram, como é que alguém pode dar a sua carne para os outros comerem? Não vão mais seguir esse Jesus, não. E aquelas pessoas foram embora, desistiram de seguir Jesus. Até aqueles 70 discípulos, até discípulos que já estavam ali com Jesus, porque ele só não tinha 12 não, ele designou mais 70. Até aqueles 70 foram embora. Jesus olhou para os 12, que estavam amargurados, vendo a multidão ir embora. Jesus perdendo a popularidade, falou algo que o povo não gostou e todo mundo saiu fora. Os discípulos estavam tristes. Jesus Cristo disse a eles, vocês também querem me deixar? Vocês querem aproveitar e irem embora com esta multidão? Aí Pedro tomou a frente e disse, Senhor, para quem iremos nós?
só tu tens as palavras da vida eterna. A pessoa que tem Jesus tem a vida, olha só, tem que crer na palavra dele para ter vida, não a palavra de outra pessoa. E se você quer o Espírito de Deus, todo mundo quer, é verdade ou não é? Quem quer o Espírito de Deus aqui? Puxa, pastor, é o que eu mais quero. Pastor, o que eu mais quero é ser uma pessoa cheia do Espírito. Muito bem, é maravilhoso e você deve perseguir esse objetivo. Mas mesmo para você ter o Espírito, você tem que ter antes a palavra. E crer na palavra. Porque esta palavra poderosa aqui, amados, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11, parte final, diz assim: e ele, Jesus, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Escute isso. A palavra, agindo com o Espírito, diz que Jesus é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Para ter o Espírito, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, eu também dependo da cooperação desta palavra. O que esta palavra produz em mim? Além dessa coisa boa que eu sinto no meu coração. O que essa palavra produz em mim, além de salvação? Esta palavra me produz fé. Quando eu começo a acreditar nesta palavra, eu começo a crer que o Espírito Santo que eu quero, que eu desejo tanto, o batismo com o Espírito Santo, eu vou ver que a palavra me diz que só Jesus batiza com o Espírito Santo. Então eu começo a querer Jesus para ter vida, vida de verdade. E para ter o Espírito, o batismo com o Espírito Santo, eu preciso da palavra. E a palavra é Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Eu preciso disso, eu preciso da palavra. E a palavra é Jesus Cristo. Veja comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 11. Nós encontramos o seguinte. Apocalipse 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Você precisa da palavra. Em outras palavras, resumindo, você precisa de Jesus para ter vida e para receber o Espírito. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. A maior experiência que o ser humano tem é a salvação. Em primeiro lugar, a salvação. Essa experiência é fantástica. Depois da salvação, a pessoa tem que viver a experiência do Espírito. Porque a primeira experiência que a palavra proporciona é vida, a salvação. E logo em seguida, a experiência mais poderosa é a experiência do Espírito. E estas duas experiências estão na palavra. E a palavra é Jesus Cristo. Quando a gente diz para a pessoa, você tem que receber Jesus Cristo como o único Salvador. Isso não é retórica. E não é querer fazer a pessoa mudar de religião, não. É mostrar a verdade nua e crua. Porque todo mundo quer vida. E todo mundo quer o Espírito Santo. Mas nem todo mundo quer Jesus. As pessoas daquela época com quem Jesus conversava queriam pão, não queriam a palavra. E Jesus Cristo estava mostrando que Ele é a própria palavra. Por isso que Ele disse, eu vou dar a minha carne como comida para o mundo. Vocês querem o pão que
porque eu multipliquei, mas eu dou um pão melhor, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas as pessoas não compreendiam isso. Mas você está compreendendo. Por quê? Porque a Escritura, amado, essa Escritura aqui já está pronta. Não há necessidade de nenhum retoque. Não há necessidade de se ampliar mais nada neste livro. Começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Tudo que o ser humano precisava conhecer da verdadeira palavra, essa palavra que é Espírito e vida, já está aqui, neste livro, a Escritura Sagrada, a Bíblia. A palavra já está completa. A pessoa tem que comer esta palavra. A pessoa tem que viver esta palavra. Ela tem que ler esta palavra, crer nesta palavra, porque tudo já está pronto. Não há necessidade de que apareça alguém para fazer um evangelho segundo fulano de tal. Nem um evangelho segundo qualquer religião. Não há necessidade disso, porque a palavra está pronta. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram esta palavra que é Espírito e vida. Mas o que o Espírito Santo está querendo agora? Que tempo é esse que nós estamos vivendo, queridos? Não é um tempo de retocar a palavra, ou de querer escrever qualquer coisa, porque está aí na moda. Olha, apareceu um evangelho apócrifo, e as pessoas vão ler aquele evangelho apócrifo. Esqueça qualquer evangelho apócrifo, qualquer descoberta arqueológica. Se disserem para você, descobrimos lá na Palestina, dentro de uma caverna, uma escritura totalmente nova, você nem se interessa em ler. Pastor, mas será que não tem nenhum mistério ali? Não tem mistério ali, coisa nenhuma, porque nem aqui tem mistério. Esta é a palavra revelada de Deus, a Escritura completa, a palavra que é Espírito e vida. O Espírito Santo hoje, ele está trabalhando numa outra fase. O Espírito Santo agora trabalha junto com a palavra, porque ele sempre vai trabalhar com a palavra, para convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Agora mesmo eu estou falando e o Espírito Santo está falando com várias pessoas. Eu falo aqui, você ouve a palavra e o Espírito, trabalhando junto com a palavra, está aí dentro do teu coração, produzindo uma convicção de que você precisa de Jesus. Agora, o Espírito Santo, nesses últimos dias, está ampliando a sua atuação. Pode acreditar nisso. Porque quando eu era novo convertido e lia a palavra, e comia essa palavra de dia e de noite, comia direto, eu não conseguia ver as coisas que eu vejo hoje. De uns tempos para cá, para mim e para você, o que está acontecendo? O entendimento está se alargando. A sabedoria, o conhecimento crescendo, o entendimento da palavra. De você ler a palavra hoje e ver a coisa claramente. Como é que eu não vi isso antes? Está aqui, há tanto tempo eu leio a palavra e agora isso está tão claro, tão cristalino, que coisa linda! Essa é a nova fase de trabalho do Espírito Santo. Ele não vai ampliar a Escritura é essa, mas ele está agindo hoje mais do que nunca, e quer fazer isso com cada pessoa que está aqui dentro. Ele está agindo para ampliar o teu entendimento da palavra do Deus Todo-Poderoso. Ele vai fazer você ler esta palavra de um jeito que você nunca leu antes. Compreender de uma maneira como você nunca tinha visto antes. Essa é a ação do Espírito para estes últimos dias com relação à palavra. E por que esta graça? E por que esta ampliação do entendimento? Por que esta clareza hoje que não tínhamos antes? Porque assim como a ciência está se multiplicando para os homens do mundo, e este é um sinal dos últimos dias, não resta dúvida que nestes últimos 50 anos a humanidade progrediu de uma maneira estupenda. O que a humanidade nunca conseguiu em milhares e milhares de anos, em apenas 5 décadas,
a humanidade está conseguindo. Do mesmo modo que o espírito do homem está sendo ampliado, o Espírito de Deus está trabalhando agora para ampliar o nosso entendimento. Está compreendendo isso? Ou você acha que o Espírito Santo iria ficar parado enquanto a ciência lá fora se multiplica? Hoje mesmo você está ouvindo esta palavra que é Espírito e vida. O que o Espírito Santo quer fazer com você? Ele quer que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Ele quer que você seja uma pessoa transbordante do Espírito de Deus. E isso você conquista através da palavra. E a palavra é Jesus Cristo. Porque quando o Espírito Santo fala, e a palavra está agindo, e o Espírito cooperando com a palavra, o ser humano tem que ouvir. Escute só o que está escrito na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Portanto, escute bem, portanto, como diz o Espírito Santo, é ele falando, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Isso é o Espírito que está dizendo. Hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Esse é o tempo em que você tem que ouvir. Distinguir que a palavra que você está ouvindo é diferente das palavras que você já ouviu lá fora, ou até de outras religiões. Por que as pessoas dizem isso? Eu era de outra religião, e eu não sentia nada, mas aqui eu sinto, agora eu sinto. Por quê? Porque a pessoa entrou em contato com a palavra de Deus, que é Espírito e vida, e a pessoa sabe a diferença. Puxa, quando eu ouço esta palavra, eu sinto Deus falando comigo. A pessoa sabe disso. A própria pessoa testifica isso. Quando eu ouço a palavra, eu sinto que Deus está falando comigo. Pois é. É o Espírito Santo cooperando com a palavra que você ouve para testificar no teu coração. Para que você tome a tua decisão. Para que você não endureça o teu coração. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Para ter vida, você precisa da palavra. A palavra é Jesus. Para ter vida, você precisa de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para ter o Espírito, você precisa de Jesus, porque é Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, de todo jeito, você precisa de Jesus. Faz parte agora do plano de Deus para a tua vida. E hoje, se você quiser, se você amolecer o teu coração, se você agora tirar toda a dureza do teu coração, se você se render ao Espírito de Deus, aí hoje mesmo, coisas tremendas vão acontecer. Ele vai abrir o teu entendimento para as Escrituras. Os apóstolos experimentaram isso. Porque antes, quando eles não tinham o Espírito, e na verdade também não tinham Jesus, andavam com Jesus, mas não tinham Jesus. Por que eu digo isso? Porque Jesus falava e eles não entendiam nada. Jesus falava, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e escarneçam dele e cuspam no seu rosto e o matem e ao terceiro dia ressuscitará. E mesmo dizendo tão claramente, eles ficavam se perguntando, o que é isso que ele quer dizer? E as palavras que Jesus dizia, nem os discípulos entendiam, porque eles não tinham Jesus. Eles chegavam em particular e perguntavam, mestre, o que o senhor quis dizer com aquela parábola? Aí Jesus explicava. E mesmo assim eles não entendiam. Jesus falava que um deles era um traidor. E eles ficavam que nem barata tontas perguntando, sou eu, sou eu, sou eu? E não tinham entendimento. Porque eles não tinham Jesus e não tinham vida. Mas quando eles passaram a ter Jesus de verdade,
Eles passaram a ter vida de verdade e passaram a ter o Espírito Santo de verdade. No dia de Pentecostes, o entendimento dos apóstolos se abriram. E eles puderam pregar a palavra com ousadia em vários idiomas. Coisas que eles não compreendiam antes, agora estava ali bem claro. Por quê? Porque agora eles tinham o Espírito e eles tinham a vida. Demorou. Mas quando eles quiseram, eles tomaram posse. Hoje a coisa está muito fácil para você. Por quê? Por causa disso. Eu posso falar o assunto mais complicado aqui e ele vai parecer simples aos teus ouvidos. Você vai entender tudo. Porque o Espírito Santo está te explicando a palavra. Está trabalhando no teu coração. Por que esta igreja está lotada desse jeito? E por que veio tanta gente aqui? Essas pessoas que aqui vieram, todos vocês, vieram por causa da palavra. É verdade ou não é? Foi a palavra que trouxe vocês. Essa palavra que é espírito e vida. Pois então acredite nessa palavra. Você que está sendo ouvinte, agora precisa ser praticante. Você que está só na teoria, agora precisa viver essa palavra. Você que está acompanhando só pelo rádio, agora precisa acompanhar de perto. Seguir Jesus de perto. E você sabe que é isso. Eu estou falando e o Espírito Santo está deixando tudo muito claro diante de você. Não há nenhuma confusão na tua mente. Você está compreendendo tudo. Por isso, para ter vida, você tem que entregar você mesmo, você mesma, para a palavra. A palavra é Jesus. Para ter o Espírito Santo, você precisa se render à palavra. E a palavra é Jesus. Ninguém mais tem esta palavra, disse Pedro. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. O que Pedro estava testificando? Que só Jesus é o Salvador. Por isso que você precisa receber Jesus agora. Às vezes a pessoa já decidiu no íntimo dela de seguir Jesus. Está com vontade. Mas ela precisa fazer algo. Olhe bem para mim, entenda isso. O Espírito Santo vai te ajudar a entender. Você já sentiu o desejo de seguir Cristo. Mas há algo que você precisa fazer para tornar isto oficial, tanto no céu como na terra e até no inferno. Você precisa liberar a palavra. Você precisa confessar com a tua boca e crer no teu coração que Jesus Cristo é o teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quando você confessa isso, quando você abre a tua boca, essa palavra, ela produz resultado no mundo espiritual. E você vai colher esse resultado, porque o teu nome vai ser registrado no livro da vida oficialmente. Muito bem que você já decidiu até seguir Jesus. Mas olha o que Jesus disse. Quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas quem me negar diante dos homens, ou quem de mim se envergonhar, também eu o negarei e também dele me envergonharei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Você tem que fazer algo publicamente. Você tem que fazer isso oficialmente. Você tem que dizer, eu quero receber Jesus Cristo como meu único Salvador. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Você tem que manifestar a tua vontade. Você tem que sair do teu lugar e vir aqui na frente, oficialmente declarando isso. Para que toda a igreja, para que todos os homens vejam e sejam testemunhas, e eu também. E o próprio céu será testemunha. Quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus.
Eu estou falando e sabe o que está acontecendo? A palavra de Deus está indo. E o Espírito Santo está agindo. E já tem gente querendo sair do lugar para vir aqui na frente. A pessoa não está aguentando. Olha só. Não falei? Oh, glória. Olha só. Aqui, meu irmão. Irmão, você está com lágrimas nos olhos. E eu nem fiz ainda o convite e você já veio. Essa moça já veio. Esse moço já veio. Essa mulher está com lágrimas nos olhos. Eu ainda nem chamei. Sabe por que essas pessoas estão vindo? Porque o Espírito Santo ungiu a palavra. Olha só, e mais gente chegando. Você já viu isso? Você já viu isso acontecer? É o Espírito de Deus agindo com a palavra para produzir vida. Olha só. Olha quanta gente já tem aqui. E está chegando mais. Então eu vou fazer o convite oficialmente. Oh, glória. Eu vou fazer o convite oficialmente. Você que está sentindo esta palavra. Sentindo o teu coração arder. Ah, pastor, eu quero confessar aí na frente que Jesus é o meu único Salvador. Eu quero liberar esta palavra. Você que quer, saia do teu lugar então e venha aqui para frente agora. Todos que querem receber Jesus Cristo, a palavra de Deus, o verbo de Deus, todos que querem receber a vida de verdade, todos que querem sentir o poder do Espírito de Deus, vem aqui para frente agora. Oh, glória, venha! Aleluia! E está chegando mais gente. Essa igreja é muito grande. A pessoa sai de lá de trás e tem uma caminhada até chegar aqui. Mas venha, venha, o Espírito de Deus está te esperando aqui na frente. Venha! Esta palavra que produziu resultado na tua vida está dizendo: saia do teu lugar e venha aqui para frente agora. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, venha com lágrimas. Por que a pessoa chora? Hã? Não estou dizendo nada demais. Por que a pessoa chora? É porque a palavra é espírito e vida. A pessoa sente que não é a palavra de um homem, é a palavra do próprio Deus. Pastor, eu sinto Deus falando comigo hoje. Pastor, eu sinto Deus na minha vida. Não é por isso que você está assim? Olha, não é, irmã? Por que você está chorando? É de tristeza, irmã? Não? Não? Você não está triste? É alegria? Vem cá, vem cá. Olha como ela chora. Pinga lágrimas, está vendo? Ó? Pinga lágrimas. Irmã, por que você está chorando desse jeito? Estou alegre. Estou alegre. Alegre? Estou. Está entregando a tua vida para Jesus? Estou sim. Está feliz? Estou. Glória a Deus. Sabe, amados, aqueles apóstolos de Jesus andaram 3 anos e meio com o Senhor, dormindo nos mesmos lugares que Jesus dormia, comendo a mesma comida que ele comia, bebendo a mesma água que ele bebia, indo aos mesmos lugares ao mesmo tempo com Jesus. 3 anos e meio, mas quando chegou aquele momento do verdadeiro pastor ser ferido, as ovelhas fugiram assustadas. Por quê? Porque eles ainda não tinham Jesus. Compreende? Às vezes a pessoa está andando e só está convivendo com Jesus. Ainda não tem a palavra. Ainda não obedece a palavra, ainda não vive a palavra. Oh, glória! Até as criancinhas dão glória, né? Olha só,
Então, eu sei que há pessoas aqui que até conhecem o Evangelho melhor do que eu, sem exagero. E eu sei que há pessoas que há tempos estão assim, seguindo de longe. E também há pessoas aqui que estão afastadas, ou não têm igreja nenhuma, ou então se desviaram, e não interessa por quê também. Mas estão aqui hoje. Eu te digo isso, olha, e o Espírito Santo testifica isso no meu coração, que Ele trouxe você aqui hoje, porque Ele quer produzir uma vida transbordante em você. O Espírito, através da palavra, está me usando para te dizer isso. Ele quer produzir uma vida transbordante em você. Por isso você que está afastado, afastada, desviado, desviada, você que está sem igreja, ou você que está seguindo de longe, ou você que está frio na fé, ou você que não está conseguindo acompanhar, seguir Jesus, você que não está conseguindo viver esta vida transbordante, o Espírito Santo está te dizendo, vem aqui na frente, porque eu estou te chamando. Hoje eu vou restaurar a tua vida. Hoje você vai sair daqui transformado, transformada. Hoje você vai saber o que é esta palavra que produz vida de verdade. O Espírito está te dizendo que vai fazer isso com você hoje. Oh glória, venha, venha, venha. Oh glória, isso venha. Uma coisa que eu acho incrível é que o Espírito, quando chama a pessoa, vem, não é? E tem tanta gente chorando aqui na frente. É tão bom. Gente, fala sério. É bom ou não é? É tão bom, não é? Por isso que você tem que perseverar na palavra até o fim. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque quando você se distancia da palavra, quando você deixa de ler a palavra, ou deixa de ir na igreja, quando você se afasta, você acaba esfriando na fé. E o diabo quer fazer isso mesmo. Porque enquanto você estiver assim, ó, assim, nesse amor, nessa paixão, nesse fervor, nessa fé, o diabo não tem como te derrubar. Não tem como. Então ele quer te esfriar para te afastar. Você está entendendo? Então você não pode esfriar. Às vezes a gente fica morno. Eu vou dizer isso porque na igreja isso tem que ser ouvido, porque tem mais pessoas que o Espírito Santo quer trazer aqui. Quando a gente fica morno na fé, a gente acha que está bem. Você está morno. Ainda sente um calorzinho, não é? Não está totalmente frio. A gente pensa que está bem, mas esse é o perigo. Porque o Senhor diz, porquanto não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então o perigo é a pessoa ser morna. Porque és morno. Você já bebeu água morna? Já bebeu água morna? Dá ânsia de vômito na hora. Quer fazer uma pessoa vomitar? Dá água morna para ela beber, para ela engolir. Ela vomita na hora. Entendeu? Então, o perigo é ser morno. Então, há pessoas aqui que estão mornas. E isso é o perigo. Morna, o diabo vai conseguir te derrubar. Pastor, eu não quero, eu quero ser uma pessoa, eu quero ser quente mesmo. Não crente, eu quero ser quente. Amém. Se você está sentindo necessidade de mais poder de Deus na tua vida, vem aqui para frente em nome de Jesus. Se você quer mais do fogo do Espírito Santo, vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá. Se você foi mais quente e agora não é tão quente, vem aqui para frente. Pastor, antes eu era mais quente, agora não estou sendo tão quente. Então vem aqui para frente. Porque você tem que ser quente. Tem que botar fogo no diabo. Você tem que ser tão quente que o diabo fala, não encosta nessa pessoa não, que você se queima. Não toca nela não, é perigosa.
Muito bem, nós vamos orar. Vamos dobrar os nossos joelhos. Você que está ouvindo em casa e quer receber vida, quer entregar tua vida para Jesus, se ajoelhe ao lado do rádio. Você que tem desejo de receber o Espírito de Deus, se ajoelhe ao lado do rádio. Você que anda morno e quer voltar a sentir aquele fogo do Espírito. Você que reconhece que era mais quente e agora não está totalmente frio, está meio morninho, mas quer ser quente. Então, se ajoelhe ao lado do rádio. Você que está dirigindo, não precisa parar o veículo, não. Se você também quer fazer todas estas coisas, você que está dirigindo, coloque a mão direita sobre o teu coração, assim como todos nós aqui, na Paz e Vida de Niterói, estamos fazendo. Coloque a mão direita assim sobre o teu coração. Cada pessoa, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu não tenho para onde ir, porque só o Senhor Jesus tem as palavras da vida eterna, palavras que são espírito e vida. Eu ouvi, Senhor, esta palavra e o meu coração ardeu. E eu quero vida, eu quero o teu espírito, eu quero a tua palavra, eu quero entendimento dos teus mistérios. Eu quero, Senhor, ser uma pessoa transbordante do teu Espírito Santo. Eu quero, meu Deus, a tua palavra no meu coração. E é por isso que eu me rendo diante da palavra. É por isso que eu me prostro diante da tua palavra, do meu Senhor Jesus, o meu verbo, a minha palavra, e declaro que só Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Pai querido, escreve agora, confirma agora o meu nome no livro da vida. Retire de mim tudo que não te agrada e faz de mim uma bênção nas tuas mãos. Pai amado, pelo sangue do Senhor Jesus, me purifique agora de todo pecado, de toda iniquidade, e me dê, para a glória do teu nome, a porção transbordante do teu Espírito Santo. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.